tema de hoje do nosso bate-papo é: problema é coisa só de gente grande? Eu me lembro, deixa eu contar pra você, eu me lembro quando eu era pequenininho, né? E eu queria ser gente grande. Eu quero ser gente grande, né? A gente faz isso, né? A gente quer... Exato. A gente quer ser gente grande. Quando a gente vira gente grande, quer voltar a ser Voltar criança. a ser pequeno. Mas é isso aí, é verdade? Problema é só de gente grande? Eu achava que gente grande, só gente grande tinha problema, mas eu tô vendo que crianças também têm problemas, né? Sim. Olha, há algumas décadas os problemas das crianças eram só patológicos físicos, né? Mas em nossa sociedade líquida atual, nós temos os problemas emocionais, mentais, que estão afetando as nossas crianças. Até tem uma pergunta interessante, né? Por que se vê muitos adultos que gostam de se vitimizar, de perseguir uns aos outros, e ainda tem aquele que ama ser o salvador da pátria? E a pergunta, em que escola esses adultos aprenderam a ser assim? De onde saiu essas concepções adultas, né? Elas caíram de paraquedas na vida do cidadão ou tem um processo que acompanha? Esse outro texto seguinte, seria interessante comentar um pouquinho sobre ele. Autores, né? Isso. Que é o segundo aqui, que abordam a temática, né? Com temas específicos como Augusto Cury, Prisioneiros da Mente, né? Isso. É um livro aí que ele tem. O Funcionamento da Mente. Tem outro livro também, Quem Ama Cuida. Outro, Educação Familiar Presente e Futuro. Carícia Essencial. O Sucesso é Ser Feliz. Esses livros, esses autores, eles procuram ajudar as pessoas para que elas construam aí um direcionamento adequado em suas condutas. Exatamente, são autores consagrados, né? Isamitiba, Shinyashiki, Augusto Cury, eles embasam essa discussão, né? Exatamente que problema não é coisa só de gente grande. E nós começamos pensando no seguinte, o ser humano é como um chão de fábrica. Ele é um produto que vem de um processo. Ele não é algo que acontece de repente ou que a criança passa a produzir aqueles efeitos de forma circunstancial. Ele é um chão de fábrica, ele é um processo, ele tem suas etapas de construção. E também nessa etapa de construção, nós temos os pequenos defeitos de fabricação que acontecem na educação dos filhos. E é isso que nós vamos ver, por que problema não é só de gente grande. Então vamos lá, tô querendo saber onde é que você quer chegar. Então vamos a Criança tem problema, gente. Criança dorme até a hora que quer. Criança faz o que quer da vida. Exato. Não tem conta pra pagar. Não tem preocupação com nada. Mas criança tem problema? Ela corre, ela pula, ela brinca, ela né, tem toda aquela alegria, mas ela tem problema. Você quer ver uma coisa? Quero. Aquela criança que de repente não tem o retorno de carinho, de amor da família, ela faz tanta coisa pela família, ela se comporta, ela obedece, ela come as coisas que o papai e a mamãe recomendam, mas ela faz tudo isso, porém ela não tem o amparo, o carinho, ela recebe muito presente, mas não tem o pai presente. Ela recebe recomendações, mas não tem aquela mãe carinhosa com ela. Então ela fica pensando, nossa, eu vou ter sempre coisas que possam afetar a minha vida de uma forma que piora a minha situação na relação da família. Aí ela começa a pensar, puxa vida, eu tenho feito tantas coisas aqui em casa, mas não tenho tido retorno. Tem meninos, como eu conheci uma família,
que a mãe saía para trabalhar, o menino de 10, 11 anos cuidava do menino de 3 anos de idade, enquanto a mãe estava trabalhando. Porém, era só aquilo ali. A mãe chegava e o garoto não tinha aquela reciprocidade. E ele ficava se sentindo muito abandonado, muito sofrido, porque ele dava de mamar, dava banho, trocava fralda, fazia tudo pelo seu irmãozinho, mas a mãe não reconhecia isto aí. E ele começou a ficar com esse sentimento de perda. Então, ele começou a desenvolver aquela característica do coitadinho, da vítima, e começou a requerer da mãe aquele carinho, aquele abraço, o colo, e ele começou a cobrar isso da mãe dele. Por quê? Porque ele começou a se sentir abandonado dentro de casa. E aí tem que saber identificar esse problema, porque muitas vezes os pais não têm essa sensibilidade, né? Exatamente. O filho está sofrendo por falta de atenção, falta de carinho, ou até mesmo ciúme, né? Pode acontecer de estar com o ciúme do irmãozinho, que tem mais, como você falou, mais atenção do que ele, ou até mesmo pode ser um filho que foi rejeitado, né? O filho, ele chegou... A gente está vivendo uma época em que muitas pessoas até mesmo não se preparam para a chegada de um bebê, de um filho, né? E o filho chega numa hora não muito esperada e por isso ele é rejeitado. Eu mesmo conheço filhos que são assim, foram gerados por um deslize de um adolescente e acabaram indo morar com outros parentes e ali não recebeu o carinho que tanto merecia ou esperava, e a criança fica magoada, fica triste, fica naquela luta interna, né? Então os pais têm que saber identificar e como ajudar também essas crianças. Como ajudar, porque esse sentimento de coitadinho, esse sentimento de vítima da criança, isso é terrível. Isso não acaba quando passa a fase de criança. Ele vai se estender pela adolescência, pela juventude e pela vida adulta. E aí, quando você olha um adulto que se vitimiza, que, sabe, tem o papel de coitado, eu sou um cara muito bom, mas casei errado. Por quê? Porque ele tem esse papel de vítima construído quando ele era criança. E ele viveu esse papel de vítima enquanto criança. Ele recebeu uma carga muito negativa dos pais, da família, e ele é o patinho feio da história, entendeu? Então ele começa a desenvolver esse problema já quando criança. Então vamos pegar aí quais são os sintomas, os efeitos, algumas atitudes dessas crianças que talvez estejam passando por alguma dificuldade, algum problema. Eu queria que você pontuasse aí, eu vi que você colocou aqui antes, no finalzinho aqui, que você colocou antes dos 3 tipos de tratamento que a gente vai já tratar. Eu vi que você colocou aqui que a criança tem medo de perder o seu lugar e ela tem algumas atitudes, alguns comportamentos um tanto estranhos. Por exemplo, a raiva pode ser um desses comportamentos. A criança fica meio que agressiva. Hostil. Sim. Né? Então nós temos essa criança que ela desenvolve um comportamento de agressividade no meio da família. E ela era um filho único, vem o filho segundo, então ela maltrata esse irmãozinho. Ela sabota e boicota esse irmãozinho que está na família. Pode isso acontecer? Pode acontecer, e tem criança que chega até a colocar em risco a vida desse irmãozinho. Sim. Que os pais têm que estar de olho aberto por causa do ciúme, por ele se sentir preterido na família. Então ele desenvolve essa agressividade. E aí você vê muitos adultos agressivos. Tem criança que fica tão agressiva que ataca os bens materiais da família. Quebra, risca, rasga, queima, destrói, joga fora, dá sumiço. Então ele acaba se tornando uma pessoa agressiva na sociedade, intolerante. Agora, só um detalhe, né? Isso não é para qualquer idade, gente. Eu já ouvi alguns psicólogos falando que as crianças muito pequenas, elas não conseguem ter essa maldade. E é só as mais crescidinhas, tá? Exato. A partir de 5 anos de idade, a criança tem uma
uma capacidade de desenvolver essas características que nós estamos comentando, dependendo como os pais atuam no ambiente da família, se são pais críticos, briguentos, se são pais que não se preocupam com o bem-estar da casa, da família, se o pai é agressivo com a mãe, se ele não cuida da mãe, não cuida da casa, deixa a família passar fome, deixa a família ter necessidade, se é aquele pai que diante dos amigos tem um comportamento, em casa tem outro, isso tudo fabrica na criança esses estigmas na personalidade dele. Tem criança, por exemplo, que tem o medo de perder o seu espaço em casa e que ele tem que ir à luta, tem que brigar, tem que... Essas crianças que nós vemos fazendo cenas públicas de jogar no chão, de gritar, de brigar, são crianças que desenvolvem uma agressividade. E tem outras crianças que elas têm aquele sentimento de contribuir com a mãe, contribuir com o pai, fazer as tarefas da casa, varrer casa, lavar louça. Eu até esta semana recebi uma foto de uma criança que coloca a cadeira na pia, pega a esponja e vai lavar louça para a mãe, para o pai, porque alguma coisa está errada com essa criança. Ela não era para ela estar fazendo isso. Tem alguma coisa errada no comportamento, no tratamento com esta criança, para ela assumir esses comportamentos, né? De estar ajudando sem ninguém pedir, ou de estar promovendo o bem-estar do papai e da mamãe. O papai chega cansado, já vai tirando o sapato, o chinelo, traz para ele, ou providencia o jornal para ele. Quer dizer, o que está levando essa criança a ter essa atitude? Ela quer ser útil. Ela está sentindo necessidade de se tornar útil na sua casa por falta de alguma coisa que ela sente por parte dos pais para com ela. Então, embora que essas atitudes inicialmente sejam positivas, mas os pais têm que ter o olhar crítico da situação. Por que ela está agindo assim? O que a está levando a fazer isto? Ela é muito educadinha, ela é muito obediente, ela procura cumprir todos os regulamentos da casa. Tem alguma coisa acontecendo nessa história que os pais precisam estar de olho, observando e vendo e procurando identificar o que de fato está acontecendo com ela. Porque, veja bem, quando a criança não tem retorno do amor dos pais, ela vai fazer de tudo para agradar esses pais. Isso é um problema. Isso não é amor. Isso não é uma interatividade positiva na educação da criança. Ela está tendo uma carência de afeto, de carinho, de atenção, de compreensão. Por isso, então, ela desenvolve essa, digamos, metodologia infantil de agradar os pais de qualquer forma. Você está querendo dizer que, nesse caso, a criança ela pode estar fazendo uma prática boa para chamar a atenção dos pais. Dos pais. Né? Agora, a verdade é que, geralmente, quando isso acontece, quando não há atenção dos pais, a criança faz aquilo que é mais terrível, né? Ela não faz nenhum bem. Ela quer espernear, ela quer ficar mais irritada, ela quer se jogar no chão. Ela usa dessa maneira para chamar mais atenção. Acho que é mais assim. Agora você tocou num ponto interessante, porque nós somos maus, essa é a verdade. Nós queremos o mal. Tem 3 formas da criança reagir. Ou ela vai ser a coitadinha vítima, ou ela vai ser a salvadora da casa para fazer aquelas coisas que os pais acham que ela pode fazer, entendeu? Ou ela vai partir para a briga, como você acabou de falar, para poder geralmente ter é partir para a briga, né? Para ter atenção, é gritar, espernear, né? Ela faz isso aí. Por exemplo, ela está à mesa. De repente, ela promove ao redor do prato dela que os alimentos sejam salpicados na mesa. Entendeu? Ou então, simplesmente, ela empurra o prato para lá e diz: eu não quero saber de salada, eu não quero saber de legume, eu quero isso, quero aquilo. Ou opta em querer comer só coisas indevidas. Eu conheci uma que só comia esquilhos. Não queria saber de feijão e arroz, nada saudável, porque ela estava revoltada com os pais.
e queria agredir os pais com isso aí. Então a gente está querendo mostrar para você que você precisa estar atento, né? Achar que criança não tem problema. Se o seu filho está com algumas atitudes estranhas, inusitadas, você tem que ver primeiro se você está dando atenção para o seu filho. Se você tem sido o pai, o bom pai ou a boa mãe que esse filho espera. Você tem que ver se você está dando mais atenção para um filho do que para outro filho. Exato. Né? E tentar conversar com o seu filho. A melhor solução, acho, viu, Haroldo, é você se tornar um bom amigo do seu filho. É ter tempo para ele, é chamar o filho para conversar, é sair com o filho. Se o pai não pode sair com a mãe junto, sai o pai com o filho uma hora, vai jogar bola com ele, vai, filho, vamos aprender a jogar uma pipa, vamos soltar pipa, vamos jogar uma bola, vamos brincar de casinha, de bolinha de gude, alguma coisa, né, com a filha também. Então, sim, você tem que dar uma atenção pro seu filho, porque ele precisa. Às vezes um abraço já resolve, né? Ele se sentir amado, ele quer atenção. Exatamente. A sua atenção, por isso ele tá chamando a sua atenção. Bom, nosso tempo já estourou, amigo, já estourou hoje, infelizmente, né? Mas você vai fazer o seguinte aqui para mim. Eu queria que você falasse rapidamente aqui, em 1 minuto. 1 minuto. O que os pais devem fazer ao menor sinal? Estão percebendo que algo está errado. O que você, na sua experiência, diz para os pais fazerem? Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, depois de velho não vai esquecer. Carinho, amor, atenção, um colo, né, um aconchego, um cafuné, uma historinha antes de dormir, sabe? Tudo isso são ingredientes para que a autoestima desta criança não seja dilapidada e ela se transforme num problema para a sociedade no futuro. Exato. E quando isso não resolver, se não for falta de atenção, procure um profissional. Exatamente. Pode ser que seu filho tenha algum problema. Algum distúrbio. Algum distúrbio. A gente mesmo conheceu recentemente um caso de um menino que é hiperativo. A mãe não aguenta mais, o menino não para, ele nem dorme direito, ele está o tempo todo rodando dentro de casa. A mulher fica... Aí tem essas patologias, tem essas patologias que tem que ter tratamento. Agora, para o programa da semana que vem... Do futuro. Do futuro. Eu tenho aqui 2 coisas a falar. Por exemplo, de onde nós tiramos a ideia absurda de que para levar uma criança a agir melhor, antes precisamos fazê-la sentir pior. Então pergunta. A criança, para ficar boa, ela tem que ser humilhada, tem que ser surrada, tem que ser espancada, ela tem que se sentir pior. Sim, claro que A não. outra situação crianças não desenvolvem características positivas baseadas em sentimentos e decisões que resultem de punição. Que está, na verdade, ligado, atrelado à outra que você fez, né? Então é isso que a gente vai tratar na semana que vem. Semana que vem, nós vamos tratar sobre critérios para uma disciplina efetiva que ajude a criança a desenvolver caráter e personalidade que não tragam tantos problemas para a família e para a sociedade. Muito bom, eu conheço vários casos aí de pessoas, crianças que hoje se transformaram em adultos problemáticos porque foram humilhados pelos pais. Então vamos lá, me passa o teu telefone aí para contato, quem quiser te chamar para fazer alguma palestra, como é que funciona? 98456-1312. Ele é Zap também. Tá chique agora, né? 91 é o DDD, 98456-1312. Haroldo Melo. Haroldo, ele faz palestras, você pode convidá-lo para ir a essa igreja, qualquer denominação, ele vai lá, é só combinar com ele o dia e ele vai ver lá na agenda dele, já está com a agenda meio cheia aí, né? Tá tendo muitos convites. Obrigado, viu, meu querido? Obrigado também, amigos ouvintes, um abraço e que este dia seja um dia de muito carinho, amor e atenção com seus filhos. Tá certo, gente, valeu mesmo. Obrigado pelo carinho de vocês todos, a gente se encontra, se Deus quiser, na próxima semana. Bate-papo Novo Tempo.